Capítulo 10. Não sei por quanto tempo eu estive inconsciente. Abro os meus olhos e acordo com uma tremenda dor de cabeça. Algo está errado, mas eu não sei o que é. Então eu percebo. O mundo está de ponta cabeça. Sinto sangue acumulando em meu rosto. Olho em volta, tentando entender o que aconteceu. Onde estou? Se ainda estou viva. E então, aos poucos, eu começo a assimilar tudo. O carro está virado ao contrário. O motor parou e eu ainda estou presa pelo cinto de segurança no banco do motorista. Está silencioso. Pergunto-me se há algum tempo estou. Perdão. Pergunto-me há quanto tempo estou sentado aqui, desse jeito. Eu tento me esticar, movendo-se lentamente meus braços, procurando ferimentos. Com isso, sinto uma dor aguda em meus braços e ombros. Não sei se estou ferida, nem onde. E não conseguirei descobrir onde eu estive enquanto eu estiver pendurada de cabeça para baixo nesse assento. Preciso me soltar. Estico meus braços e, incapaz de ver a fivela, vou tateando o cinto até sentir algo frio e de plástico. Afundo meu polegar e... Afundo meu polegar nele. Não consigo abri-lo. Empurro com mais força. Vamos! Há um clipe repentino. O cinto se desprende e eu caio, aterrissando de cabeça, batendo contra o teto de metal. A queda deve ter sido uns 30 centímetros e deixa minha dor de cabeça ainda pior. Preciso de alguns segundos para voltar a pensar claramente, e aos poucos eu fico de joelho. Olho à minha volta e vejo Ben ao meu lado. Ele ainda está pendurado de cabeça para baixo. Seu rosto está coberto de sangue, que pinga lentamente do nariz. Eu não sei dizer se ele está vivo ou morto. Meus olhos estão fechados e eu tomo isso... Perdão. Mas seus olhos estão fechados e eu tomo isso como um bom sinal. Pelo menos eles não estão abertos e sem piscar. Eu não. Você manda essa buceta aqui, eu também. Olho para o banco traseiro, buscando o garoto. E assim que eu faço, me arrependo. Ele ainda está no canto do carro, seu pescoço torcido em uma posição nada natural, olhos abertos e paralisados, morto. Eu me sinto responsável. Talvez eu devesse tê-lo forçado a sair do carro antes. Ironicamente, esse menino talvez estivesse melhor com os comerciantes escravos do que comigo. Mas não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Ver o garoto morto reforça a gravidade do acidente. Eu procuro por ferimentos em meu corpo de novo, sem querer saber aonde, perdão, sem saber, sem sequer saber aonde procurar, já, já que tudo está dolorido. Quando viro meu corpo, sinto uma dor terrível em minhas costas. Dói respirar fundo. Eu alcanço minhas costelas. Elas estão visíveis ao toque. Parece que eu quebrei uma delas. Posso me mover, mas isso dói muito. Eu ainda sinto o ardor em meu braço do estilhaço do acidente anterior. Minha cabeça está pesada, como se fosse esmagada. Meus ouvidos estão zunindo e tenho uma dor de cabeça latejante que simplesmente não me dá sossego. Eu provavelmente também tenho uma contusão. Mas não há tempo para pensar nisso agora. Eu preciso ir ver se Ben está vivo. Estico meu braço a chacoalho. Ele não responde. Perdão. Estico meu braço chacoalhando, mas ele não responde. Penso qual é a melhor maneira de tirá-lo dali e percebo que não há nenhum jeito mais fácil de fazê-lo. Alcanço a fivela do seu cinto de segurança e pressiono com força. O cinto sai voando e Ben cai com força, de cabeça, no teto de metal. Ele dá um grunhido alto e eu sinto completamente aliviada. Ele está vivo. Ele fica ali, encolhido, grunhindo. Chego perto dele e empurro com força, de novo. Quero acordá-lo, ver quão machucado ele está. Ele se contorce, mas ainda não parece consciente. Preciso sair desse carro. Sinto-me claustrofóbica aqui, especialmente estando tão perto do menino morto, que ainda está me encarando com seus olhos imóveis. Alcanço a porta procurando pela maçaneta. Minha visão está borrada, dificultando encontrá-la. Ainda mais com tudo de ponta cabeça. Utilizo minhas duas mãos, tateando a porta, e finalmente a encontro. Eu a puxo, mas nada acontece. Ótimo, a porta deve estar emperrada. Eu puxo a maçaneta de novo.
mas novamente nada acontece. Então me inclino para trás, trazendo meus joelhos junto ao meu peito e chuto a porta o mais forte que eu consigo com os dois pés. Há um barulho de metal e há uma lufada de ar frio penetrante quando a porta se abre. Saio em um mundo de branco. Está nevando novamente e mais pesado do que nunca. Não é bom estar fora do carro. Ponho os joelhos e lentamente me levanto. Sinto uma onda de sangue em minha cabeça e por um momento o mundo gira. Aos poucos minha dor de cabeça diminui e é agradável estar em posição vertical, em pé, respirando o ar fresco. Enquanto tento me manter parada, a dor em minhas costelas piora, assim como a dor no meu braço. Movimento meu ombro para trás e sinto a rigidez, uma dor toda espalhada. Mas nada parece estar quebrado e eu não vejo nenhum sangue. Que sorte! Corro até a porta do passageiro, me apoio em um dos joelhos e trato de abri-la. Enfio minhas mãos no carro e agarro Ben pela camiseta, tentando arrastá-lo para fora. Ele é mais pesado do que eu suspeitava e eu preciso movê-lo com força. Vou puxando devagar, mas com firmeza, e finalmente o levo até a neve fresca. Ela cai na cara. Perdão. Ele cai de cara na neve e isso o acorda. Ele se vira para um lado, tirando a neve de seu rosto. Talvez então fica apoiado sobre uma das mãos e o pé e abre os olhos. Ele permanece encarando o chão, respirando com dificuldade. Enquanto isso, sangue goteja de seu nariz e mancha de vermelho o branco da neve. Ele pisca várias vezes, desorientado, se vira e olha para mim, levantando uma mão para proteger seus olhos da neve que cai. O que aconteceu? Ele pergunta com dificuldade para falar. Nós tivemos um acidente, eu respondo. Você está bem? Não. Eu não consigo respirar, ele diz em um tom nasal, colocando a mão sobre seu nariz para segurar o sangue. Quando ele inclina para a frente, posso finalmente ver. Ele quebrou o nariz. Seu nariz está quebrado, eu falo. Ele olha para mim, compreendendo aos poucos seus olhos cheios de medo. Não se preocupe, eu digo, indo em sua direção. Aproximo-me e coloco minhas duas mãos em seu nariz. Lembro-me de quando meu pai me ensinou a consertar um nariz que está quebrado. Era tarde da noite, depois de ele haver voltado para casa, vindo com a dor de uma briga de bar. Eu não conseguia acreditar. Ele me fez assistir. Disse que seria bom para mim, que eu aprenderia algo útil. Ele ficou no banheiro, em pé, enquanto eu via tudo. Inclinou-se sobre o espelho, segurou o nariz e o fez. Ainda me lembro do barulho do estalo que ele fez. Não se mova, eu digo. Com um movimento rápido, ponho minhas mãos e empurro com força os dois lados do seu nariz contorcido, deixando-o reto. Ele urra de dor e eu me sinto péssima. Eu sei que isso é o que precisava para colocá-lo em seu lugar e estancar o fluxo de sangue. Abaixo me coloco um punhado de neve nas mãos de Ben e instruo de modo a mantê-lo contra o nariz. Isso vai parar o sangramento e reduzir o inchaço, eu falo. Ben segura o punhado de neve em seu nariz e em alguns minutos esse se torna vermelho. Desvio meu olhar. Dou um passo para trás e observo nosso carro. Ele está lá, de cabeça para baixo, seu chassi visível para o céu. Seus 3 pneus intactos ainda giram bem devagar. Eu me viro e olho de volta para a estrada. Estamos a uns 30 metros fora dela. Realmente devemos ter tombado para longe. Pergunto-me o quanto eles estão à nossa frente. É incrível que ainda estamos vivos, especialmente devido à nossa velocidade. Examino esse trecho da estrada e percebo como tivemos sorte. Se tivéssemos batido mais atrás, tínhamos caído de um precipício. E se a neve pesada não tivesse nos protegido, com certeza o impacto seria ainda pior. Analiso nosso carro, pensando se há alguma chance de colocá-lo para funcionar de novo. Eu duvido. Isso significa que eu jamais encontrarei Bree. Significa que ficaremos aqui, no meio do nada, e que morreremos dentro de um dia. Não temos outra escolha. Temos que achar um jeito de fazê-lo funcionar. Nós precisamos virá-lo, eu digo, com uma repentina urgência. Precisamos colocá-lo sob os pneus. Ver se ainda funciona.
Preciso da sua ajuda. Bem lentamente, entende o que estou falando e logo se apressa para vir ao meu lado, tropeçando um pouco. Nós ficamos lado a lado, em uma lateral do carro, e começamos a empurrar. Nós conseguimos balançá-lo, e então usamos nosso impulso, empurrando mais e mais. Necessito de toda a nossa força. Posso sentir que estou escorregando na neve. Posso sentir a dor rasgando os meus bíceps através das costelas. O carro balança em oscilações cada vez maiores, e bem quando me pergunto se poderíamos continuar com isso, damos um último empurrão final. Levanto meus braços para cima da minha cabeça e empurro mais e mais, andando pela neve ao mesmo tempo. É o suficiente. O carro chega a certo ponto de inclinação que, de repente, vira e cai sobre as 4 rodas. Uma grande nuvem de neve se levanta e eu fico parado recuperando meu fôlego, assim como Ben. Examino os danos causados. São muitos. O capô, o teto e o porta-malas parecem que foram feitos à base de mortadelas. Mas, incrivelmente, as estruturas do carro continuam em forma. Contudo, há um problema evidente. Um dos pneus, o que levou um tiro, está em um estado tão deplorável que não há como dirigir o veículo. Talvez ele tenha um step, Ben diz, lendo a minha mente. Olho para ele, que está correndo para o porta-malas. Fico impressionada. Também me apresso em segui-lo. Ben pressiona o botão várias vezes, mas o porta-malas não abre. Cuidado, eu falo, e ele se afasta para ver que eu possa levantar o meu joelho e em seguida chutar e acertar o meu calcanhar com força. Perdão. Cuidado, eu falo, e ele se afasta para que eu possa levantar meu joelho e em seguida chutar e acertar meu calcanhar com força. Ele se abre. Olho para baixo e fico aliviado de ver que há um pequeno step ali. Ben o alcança e o agarra e eu puxo para fora. Abaixo dele há um macaco e uma chave de fenda. Eu os pego e sigo Ben e carrego o pneu do step à minha frente. Sem perder o ritmo, ele pega o macaco, coloca-o debaixo do chassi e então pega a chave de fenda e começa a levantá-lo. Estou surpresa de como ele se dá bem com ferramentas e como ele levanta o carro tão rápido. Ele retira os parafusos, tira os pneus que não servem mais nada, tira o pneu que não serve mais para nada e joga na neve. Ben coloca o pneu novo e eu o seguro firmemente enquanto ele coloca os parafusos de volta, um por um. Ele os aperta e então abaixa o carro. E quando damos um passo para trás para ver o resultado, parece que temos um pneu novo em folha. Ben me surpreende com as suas habilidades em mecânica. Eu jamais esperaria isso dele. Não perco tempo e vou abrindo a porta do motorista. Entro no carro e viro as chaves. Mas meu coração para quando eu ouço o silêncio. O carro morreu. Tento a ignição de novo, mas nada acontece. Parece que o acidente destruiu o carro de um jeito. Um sentimento de que não resta mais esperança aparece. Tudo isso para nada? Abra o capô, Ben fala. Eu puxo a alavanca. Ele vai rapidamente para a frente do carro e eu também saio para me juntar a ele. Fico ao seu lado, enquanto ele põe as suas mãos e mexe nos inúmeros cabos e fios dali. Estou surpreso com a sua destreza. Você é mecânico? Eu pergunto. Não realmente, ele responde. Meu pai é. Ele me ensinou muito mais do que ainda quando nós tínhamos carros. Ele segura 2 fios juntos e há uma faísca. Tente agora, ele diz. Volto para ligar o carro e mexo na ignição, torcendo e rezando. Dessa vez o carro ruge para a vida. Ben fecha o capô e eu consigo notar um sorriso de orgulho em seu rosto, que começa a inchar devido ao inchaço do nariz quebrado. Ele volta com pressa e abre a porta ao seu lado. Está prestes a voltar quando de repente congela e fico observando no banco de trás. Eu sigo seu olhar e então me lembro. O menino está no banco de trás. O que devemos fazer com ele? Ben pergunta. Não há tempo a perder. Eu saio, pego o menino, retiro seu corpo, o mais gentilmente que eu consigo, e tento não olhar para ele. Eu o arrasto vários metros pela neve até uma árvore grande e deito ali embaixo. Olho para ele por um momento e então volto correndo para o carro. Ben continue ali parado. É só isso? Ele pergunta, parece desapontado. E o que você esperava? Eu respondo rispidamente. Um serviço funerário? É o que parece.
um pouco insensível. Ele fala: ele morreu por nossa causa. Eu não tenho tempo para isso, eu digo, perdendo a paciência. Todos nós vamos morrer de qualquer forma. Então, entro de volta no carro, com a marcha engatada, meus pensamentos fixos em Bri, no quão longe os comerciantes escravos estão. Ben ainda está fechando a porta do carro quando eu saio em disparada. Nosso carro sai voando pela neve, subindo por um banco íngreme e voltamos à estrada, com um estrondo. Derrapamos e conseguimos tração. Estamos dirigindo de novo. Eu piso no acelerador e começamos a ganhar velocidade de volta. Estou maravilhada. Esse carro é invencível. Parece novo. Em pouquíssimo tempo, estamos acima de 160 km por hora. Dessa vez, estou mais cautelosa, ainda chocada com o acidente. Chego a 175, mas não passo disso. Não posso arriscar ser deixada para trás de novo. Imagino que eles estão a uns 10 minutos à nossa frente e que talvez não consigamos alcançá-lo. Mas tudo pode acontecer. Só preciso que eles caiam em um buraco com que algum imprevisto lhes aconteça. Senão, eu terei de me contentar e seguir seus rastros. Nós temos que encontrá-lo antes que eles cheguem à cidade, Ben fala, como se lesse a minha mente. Noto que ele tem um tom irritante, tem o irritante hábito de fazer isso. Se eles chegarem antes de nós, nunca mais o veremos novamente. Eu sei, respondo. E, se nós entrarmos na cidade, nunca conseguiremos sair. Você sabe disso, não é? Exatamente o mesmo pensamento que passou pela minha mente. Ele está correto. Sobre tudo o que ouvi, a cidade é uma armadilha para a morte, cheia de predadores. Nós não temos equipamentos o suficiente para sair. Eu piso mais, ganhando mais velocidade. O motor ronca e agora estamos a 190 km. A neve não deu trégua, ela continua batendo e caindo no para-brisa. Penso no garoto morto. Vejo seu rosto, seus olhos sem pestanejar. Lembro-me de como se estivéssemos perto da morte e uma parte de mim quer ir mais e mais devagar. Mas não tenho escolha. Enquanto dirigimos, parece que o tempo corre a passos de tartaruga. Corremos 30, 40, 45, 170 km, 60 km, sem parar na neve. Estou agarrada ao volante com as duas mãos, inclinada para frente, prestando atenção na estrada, com o máximo cuidado do que nunca. Viro à direita e para a esquerda, a fim de desviar de buracos, como se fosse um videogame. O que é difícil de fazer a essa velocidade e com esse tempo. Ainda assim, consegui evitar quase todos. Porém, uma ou outra vez, não consegui e paguei o preço caro por isso. Minha cabeça bateu no teto e os meus dentes se chocaram. Nada mais importa. Continue em frente. À medida que chegamos perto da curva, vejo alguma coisa ao longe que me preocupa. Os rastros dos carros dos comerciantes escravos parecem sair da estrada em direção ao campo. Não faz o menor sentido e me pergunto se estou vendo as coisas corretamente. Ainda mais com essa tempestade. Mas à medida que nos aproximamos, mais eu tenho certeza. Eu desacelero dramaticamente. O que você está fazendo? Ben pergunta. Mas o sexto sentido me diz que devo desacelerar. E à medida que nos aproximamos, agradeço por tê-lo feito. Eu piso nos freios. Tenho a sorte de estar a 80 km por hora quando o faço, pois ainda escorregamos cerca de 20 metros até conseguirmos parar. Bem na hora, a estrada termina abruptamente em uma enorme cratera, mergulhando nas profundezas da terra. Se eu não tivesse brecado, estaríamos com certeza mortos nessa altura. Olho para baixo, pela borda do precipício. É uma cratera muito grande, com uns 90 metros de diâmetro. Parece que uma bomba gigantesca foi derrubada nessa estrada em algum momento da guerra. Eu giro o volante e sigo os rastros dos comerciantes escravos que nos levam a um campo coberto de neve, e em seguida para as ruas locais sinuosas. Após vários minutos, estamos de volta à estrada. Acelero de novo, chegando a 210 km por hora. Eu dirijo. Sinto como se estivesse indo em direção a uma terra sem fim. Após passar por mais de 175 km, começo a pensar aonde essa estrada pode ir. O céu coberto de neve começa a escurecer e logo será noite.
Sinto a necessidade de pisar e acelerar mais até 225 km por hora. Sei que é arriscado, mas eu preciso alcançá-los. À medida que avançamos, passamos por antigas placas das principais rodovias, ainda penduradas e enferrujadas. A autoestrada de Sawmill, a Major Deegan, a 285, a Spring. Chegamos às bifurcações de Totonic. Entro na autoestrada de Spring. Depois a Bronx River, seguindo os rastros dos comerciantes de escravos. Estamos nos aproximando da cidade agora. O céu está sendo destituído por prédios altos e desmoronando. Estamos em Bronx. Eu sinto a necessidade de alcançá-los e acelero o carro a 240. O barulho é tão alto que não há como escutar. Não há mais nada que escutar. Quando viramos uma curva, meu coração dispara. Ali, ao longe, eu vejo-os. 1,5 km à nossa frente. São eles. Perdão. São eles! Ben grita. Mas à medida que tento encurtar a distância, eu vejo para onde eles estão indo. Uma placa retorcida indica: Ponte Avenida Willis. É uma pequena ponte revestida de vigas metálicas, largura suficiente para apenas 2 carros. Na sua entrada, há vários veículos Humvees e comerciantes de escravos sentados nos capôs, com metralhadoras prontas e direcionadas para a estrada. Mas Humvees se encontram do outro lado da ponte. Eu acelero, pisando no pedal, até chegarmos a 240 km por hora. O mundo voa como borrão, mas não estamos chegando mais perto. Os comerciantes de escravos estão indo bem mais rápido também. Não podemos segui-los lá dentro, Ben grita. Não vamos conseguir. Mas não tenho escolha. Eles estão pelo menos a 90 metros à nossa frente. Não irei ganhar deles aqui. Faço tudo o que posso. Nosso carro treme com a velocidade. Não temos escapatória. Teremos que entrar na cidade. À medida que nos aproximamos da ponte, me pergunto se os guardas se deram conta de que não somos um deles. Só espero que consigam atravessar o rápido o suficiente antes que eles percebam e atirem. O carro dos comerciantes de escravos voa entre os guardas e atravessa a ponte correndo. Nós o seguimos, uns 45 metros atrás deles, e ao fazê-lo, nenhum dos guardas ainda desconfiou. Quando vamos nos aproximando da entrada, chegamos perto o suficiente para enxergar a expressão de horror do rosto dos guardas. Agora eles sabem. Eu olho para cima. Os guardas levantam as suas metralhadoras em nossa direção. Um segundo depois, disparo. Disparos ressoam. Somos rodeados de disparos de metralhadoras automáticas, batendo no capô e no para-brisa. As balas voam por todas as partes. Eu me abaixo. Pior ainda, alguma coisa começa a descer, o que me impede de avançar, e vejo que um portão de ferro vejo as portas de ferro se movendo. Está baixando a ponte para bloquear nossa entrada em Manhattan. Nós estamos indo muito rápido. Eu não conseguirei parar a tempo. O portão está caindo muito depressa. E eu percebo, tarde demais, que, em alguns segundos, nós iremos colidir. E isso deixará nosso carro em pedaços. Eu me preparo para o impacto.